Pronto. Estamos online. Eu vou tentar fazer o link. Se eu não conseguir... Eu acabei de ver aqui. Tá, já consegui aqui, estou mandando. Então, faça, por favor. Estou mandando para todo mundo, se você quiser. Pode começar, se quiser. Tá bom, eu vou só compartilhar. O som de vocês dois tá ruim pra mim, viu? Tô achando que é a sua internet, viu, Patrick? Bom, vamos começar. Boa noite a todos e a todas. Quero começar pedindo desculpas, porque a gente está começando bastante atrasado por razões técnicas. A gente não conseguiu fazer a transmissão do jeito que a gente tinha planejado, que era usando a plataforma Zoom pelo YouTube. Então, saiu tudo ao contrário do que a gente tinha planejado. A gente está tendo que fazer aqui pelo Face, utilizando outra plataforma. Então, primeiro, pedir desculpa por isso, né? São problemas técnicos que não estão no nosso controle, e por isso a gente atrasou aí quase 20 minutos para começar o programa de hoje. Então, dito isso, quero dizer que esse é o programa Contra a Mola, né? Um programa que a gente está fazendo já há alguns meses para tratar dos temas estratégicos. Esse é o nosso 5º programa. A gente fez um em junho, 2 no mês de julho e um em agosto. E a ideia do programa é ser quinzenal, mas a gente não está sendo tão rígidos por enquanto, porque a ideia também é não competir com outras atividades que também estão fazendo debate estratégico, como é o caso de vários cursos, seminários que estão sendo feitos pela ELAP, a Escola Latino-Americana de História e Política. Então, quando tiver atividade da ELAP, nesse horário das 21 horas, em alguns casos, a gente vai tentar não competir a audiência, né? Hoje, no programa Contra a Mola, a gente vai falar sobre a estratégia e o discurso de Lula, né? Como sempre, a gente adota aqui essa metodologia. Walter vai fazer uma exposição inicial, e eu e Patrick vamos fazer comentários, questões, ou os dois, e a gente pode também, caso apareça alguma pergunta aqui nos comentários, a gente pode também ler a pergunta para que a gente possa comentar e tentar responder se tiver ao nosso alcance. Então, vamos logo começar. Vou passar a palavra para a Walter, que pode fazer a exposição inicial. Walter, liga seu microfone. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Também reiterar aí o pedido de desculpas. Como foi explicado pela Natália, o objetivo do Contra a Mola é debater a luta de classes, portanto, o mesmo assunto do antivírus, mas sob um ponto de vista mais estratégico. Nesse sentido, nós vamos abordar aqui os aspectos estratégicos do tema que nós abordamos no antivírus de hoje, o discurso do Lula no dia 7 de setembro. No antivírus que acabou de acabar, nós comentamos que nos últimos meses, Lula fez 2 importantes discursos. O do 1º de maio, fazendo uma dura crítica ao capitalismo, e o do 7 de setembro, fazendo uma dura crítica ao... O discurso do Lula mandou 2 recados explícitos e um recado implícito. O recado explícito número 1 é que o Bolsonaro tem que sair. O recado explícito número 2 é que nós não estamos dispostos a cohonestar um pacto das elites. E o recado implícito é que o Lula não é carta fora do baralho, nem agora, nem em 2022. O discurso provocou uma reação muito positiva na nossa tropa. E Bolsonaro
acusou o golpe, como se viu o discurso mal feito que ele fez logo depois. Embora o mais importante do discurso de Bolsonaro não seja que ele tenha sido mal feito. O mais importante é o recado, o golpe de 64. Ou seja, existe uma luta ideológica e uma disposição estratégica do lado de lá. Quem não quiser entender isso, quem não quiser ver isso, é porque decidiu ser cego aos fatos e prefere se deixar iludir pela estética e pela retórica, perdendo de vista a eficácia e o sentido das coisas. Seja como for, é claro que Bolsonaro não vai sair a golpe de discurso, assim como é claro que existe um pacto das elites. Além do que, prossegue a operação para tirar Lula do jogo, vídeo que fizeram com Zanin. O que nós devemos fazer frente a isso? Primeiro, com certeza, trazer Lula de volta para o jogo. Fizeram certo aqueles e aquelas que insistiram com ele quanto à importância dele fazer uma fala à nação. E fazem certo também aqueles que nunca baixaram a guarda na luta pela liberdade de Lula, pela anulação do julgamento e pela devolução dos direitos políticos. Vamos falar claro, tem um setor do partido que já está, ou estava até 7 de setembro, se acomodando com a ideia de que em 2022 seria Haddad ou Rui Costa, tudo menos Lula. Sem perceber que capitular ante a isso seria capitular ante ao golpe. Além de que é necessário colocar Lula com toda a força de volta ao jogo, a gente deve também ter claro que o partido precisa mudar. Claro que a classe trabalhadora é o fator decisivo e, nesse sentido, a gente precisa chamar a mobilização e luta. Claro que a esquerda é maior do que o PT e, nesse sentido, nós precisamos defender uma frente de esquerda. Mas é claro também que é muito mais difícil ter mobilização e é muito mais difícil ter frente de esquerda se não tiver uma mudança no comportamento e na linha política do partido, com muita luta de massa. E desde agora, em 2020, nacionalizando a campanha, fazendo uma revolução no funcionamento do partido e uma reformulação no âmbito programático e estratégico. Pois bem, no antivírus, nós elogiamos o discurso de Lula como uma arma afiada na luta contra o governo Bolsonaro. E aqui no Contramola, nós vamos chamar a atenção para as debilidades estratégicas que o mesmo discurso contém. E antes que alguém fale, não era esse o papel do discurso. Nós mesmos falamos e respondemos que o papel do discurso de Lula é outro. Mas fazer a crítica é o nosso papel. Quem se recusa a isso, quem prefere só elogiar, quem é incapaz de ler, interpretar e criticar o discurso, não aprendeu nada da história recente, nem da história passada da esquerda brasileira e da esquerda em geral. Portanto, aqui nós vamos refletir sobre o que não foi dito, sobre o que poderia ter sido dito, sobre o que deveria ter sido dito, e sobre o que não poderia nem deveria ter sido dito, mas precisa ser levado em conta. Vejamos agora as partes do discurso que chamaram a nossa atenção do ponto de vista estratégico. Lula disse, com 130 mil mortos e 4 milhões de pessoas contaminadas, estamos despencando em uma crise sanitária, social, econômica e ambiental nunca vista. É interessante notar que a crise econômica é citada, mas não é detalhada. Num discurso, ok, mas o partido e a esquerda como um todo precisam aprofundar sua análise acerca da reestruturação que está em curso no capitalismo brasileiro e mundial, sob pena de nós propormos remédios para um doente que já terá sofrido uma mutação e já será outro. Lula disse, os recursos que poderiam estar sendo usados para salvar vidas foram destinados a pagar juros ao sistema financeiro. É interessante, é muito positivo que o discurso de Lula tenha batido duro nos banqueiros, mas é um problema que nós, o partido, não apontemos como nós vamos enfrentar o sistema financeiro. Esse é um tema sobre o qual o PT, em debate recente feito no Diretório Nacional do Partido, acerca do programa de reconstrução e transformação, o partido ficou limitado à ideia de reformar o sistema financeiro. E nós repetimos aqui, não basta reformar, não basta reduzir os juros, é preciso colocar o setor financeiro sob controle público.
deixando o setor financeiro como complementar, o setor financeiro privado como complementar e numa escala muito reduzida. Lula disse: a substituição da direção do Ministério da Saúde por militares sem experiência médica ou sanitária é apenas a ponta de um iceberg. Em uma escalada autoritária, o governo transferiu centenas de militares da ativa e da reserva para a administração federal, inclusive em muitos postos-chave, fazendo lembrar os tempos sombrios da ditadura. O que Lula falou no discurso das Forças Armadas e das polícias está correto. Mas o que o partido vai fazer a respeito? No debate do plano de reconstrução e transformação, decidiu-se nada decidir sobre a questão das Forças Armadas. O assunto foi remetido para uma comissão, que até ontem não havia se reunido. E se bobear, o programa será divulgado sem que este capítulo seja desenvolvido. Ao mesmo tempo, há dirigentes do partido que alimentam esperanças num diálogo com setores das Forças Armadas. Ou seja, está em curso nessa questão um movimento que pode nos levar a cometer outra vez o mesmo erro fatal, o de achar que se pode lidar com uma instituição serial killer, repito, uma instituição serial killer, oferecendo pequenos agrados. Nossa linha é: precisamos de Forças Armadas poderosas, até porque teremos que enfrentar os Estados Unidos, mas queremos Forças Armadas subordinadas ao poder civil. E, portanto, fim do artigo 142 da Constituição, aplicação das decisões da Comissão Nacional da Verdade e fim das operações de garantia de lei. Vide o caso recente da Bahia. E sobre as polícias, o Diretório Nacional do PT tomou posições boas, mas insuficientes. Novamente, o Diretório escolheu rejeitar aquelas emendas, aquelas posições que consideravam que o genocídio é uma ação da instituição, não excessos. Chama atenção para o ocorrido na Bolívia, no Equador e agora na Argentina. O papel das polícias nos golpes de Estado contemporâneos aumentou muito. E esse assunto precisa ser enfrentado, inclusive levando isso em conta. Lula disse no discurso: a submissão do Brasil aos interesses militares de Washington foi escancarada pelo próprio presidente ao nomear um oficial general das Forças Armadas brasileiras para servir no Comando Militar Sul dos Estados Unidos, sob as ordens de um oficial americano. Em outro atentado à soberania nacional, o atual governo assinou com os Estados Unidos um acordo que coloca a base aeroespacial de Alcântara sob o controle de funcionários norte-americanos e que priva o Brasil de acesso à tecnologia, mesmo de terceiros países. Aqui um breve comentário que a gente já, de certa maneira, fez no antivírus. A atitude do PCdoB e do governador Flávio Dino nesse episódio foram muito sintomáticas, assim como foi sintomática a posição da bancada do PCdoB na votação da isenção tributária para as igrejas. A verdade é que a luta contra o imperialismo e a luta em defesa da soberania nacional, no sentido amplo da palavra, vêm sendo deixadas de lado ou minimizadas, inclusive por forças que sempre bateram no peito para falar do assunto. A começar pelas Forças Armadas. Não há que ter ilusões. Nós temos um governo traidor da pátria e Forças Armadas que são cúmplices disso, porque eles têm um desenho estratégico em que o Brasil é aliado dos Estados Unidos, contra a China, contra a Rússia, Guerra Fria, again. O que significa que a nossa volta ao governo não é vista como uma hipótese, não é vista com normalidade, em hipótese alguma, nem pelo governo brasileiro, nem pelas Forças Armadas brasileiras, nem pelos seus aliados internacionais, o que reitera a necessidade de debater o tema das Forças Armadas. Lula disse no seu discurso o furor privatista do governo e falou muito em defesa do setor público e das estatais. E nós, o nosso partido, o que faremos frente a isso? Vamos assumir desde já que o privatizado vai ser reestatizado? Ou nós vamos caminhar para a vergonhosa posição adotada no passado de considerar que o que foi privatizado, como é o caso da Vale do Rio Doce, e as privatizações não seriam revertidas? Lula disse: decidi me concentrar ao lado de vocês na reconstrução do Brasil como nação independente, com instituições democráticas, sem privilégios oligárquicos e autoritários, um verdadeiro Estado democrático e de direito, com fundamento na soberania popular.
uma nação voltada para a igualdade e pluralismo, uma nação inserida numa nova ordem internacional baseada no multilateralismo, na cooperação e na democracia, integrada na América do Sul e solidária com outras nações em desenvolvimento. Esse parágrafo do discurso de Lula é muito interessante. Veja, as palavras têm sentido. Esse texto certamente foi feito, refeito, debatido, palavra por palavra. Portanto, não é preciosismo debater as palavras. Reconstrução supõe que nós éramos e deixamos de ser. Mas isso não é exato. Nunca o Brasil foi tudo isso. Para que ele venha a ser tudo isso no futuro, nós precisamos não de reconstrução, nós precisamos de transformação. Aliás, para falar sério, a gente precisa de revolução. O mais divertido é que, como a Natália Sena me alertou num outro momento, os artigos que o PT tem publicado a respeito têm parado de falar de transformação, só falam de reconstrução. Eu gostaria de dizer que é só por puxa-saquismo, culto à personalidade. O cara que escreve os artigos diz, o Lula não falou, eu não vou falar. Talvez até tenha esse componente também, mas eu acho que tem um motivo a mais. Existem pessoas que realmente não trabalham com a hipótese estratégica de uma transformação. É uma escalada. Ontem não se podia falar de socialismo no programa. Agora, logo, logo, se não tomar cuidado, não vai poder se falar de transformação. Lula disse no seu discurso, o Brasil que quero reconstruir com vocês é uma nação comprometida com a libertação do nosso povo, dos trabalhadores e dos excluídos. Cá entre nós, pessoal, a libertação do povo, dos trabalhadores e dos excluídos é socialismo. Não se quer usar a palavra, mas o conteúdo volta o tempo todo. E o lado de lá dá o nome àquilo que nós não queremos nomear. Todo mundo sabe que cachorro ataca quem tem medo, porque sente pelo suor. Por analogia, certos medos que o pessoal tem do lado de cá atiçam ainda mais o lado de lá, porque eles sentem que nós estamos na defensiva aí. Lula disse no seu discurso, um país em que a riqueza produzida por todos seja distribuída para todos, mas em primeiro lugar para os explorados, os oprimidos, os excluídos. De novo eu pergunto, por que Katsus, a palavra proibida, não aparece? Por que não falar de socialismo? Ou nós subimos o horizonte de expectativas, ou a resultante vai ser um Brasil muito aquém daquilo que o povo brasileiro necessita. Lula disse no seu discurso, um homem sem rancor, sem ódios. Eu sou o menino que desmentiu a lógica, que saiu do porão social e chegou ao andar de cima sem pedir permissão a ninguém, só ao povo. Nós dissemos no antivírus, e eu digo de novo aqui, de conjunto o discurso é muito bom. Poucas passagens no discurso causam um ruído, uma impressão de algo está no lugar errado. Por exemplo, o fato de não ter sido feita ação explícita aos LGBTQ. Mas também causa um ruído essa expressão chegar ao andar de cima. Lula diz no discurso, é aí, nessas conquistas dos trabalhadores, nesse progresso dos pobres, no fim da subserviência, é aí que está a raiz do golpe de 2016. O golpe tem dois lados. Tem os motivos que levaram o lado de lá a tentar o golpe e tem a fragilidade do lado de cá, que fez com que o golpe tivesse êxito. Lula fala, numa certa passagem do seu discurso, que refletiu sobre os erros. Mas vamos combinar, os erros não aparecem no discurso. Na verdade, reaparecem. Quando ele diz que, ao tirar 40 milhões de brasileiros da miséria, nós fizemos uma revolução neste país. Uma revolução pacífica, sem tiros nem prisões. Aqui está, de forma transformada, a essência do erro cometido. Porque o que nós fizemos no Brasil não foi uma revolução. No uso dessa palavra reside todo o erro. Revolução pode significar muitas coisas, mas falar de revolução sem que o poder tenha mudado de mãos não é falar de revolução. E nossos governos, a verdade é essa, não tiveram êxito na luta pelo poder. Lula diz, ao ver que esse processo de ascensão social dos pobres iria continuar, que a afirmação de nossa soberania não iria ter volta, os que se julgam donos do Brasil aqui dentro e lá fora resolveram dar um basta. Eles resolveram dar um basta.
Mas por que tiveram êxito? Tiveram êxito porque nós deixamos nas mãos deles todos os instrumentos de poder. Por isso, falar de revolução é um exagero retórico, tolo. E, aliás, não queremos falar de socialismo, mas falamos de revolução. O efeito que isso causa no lado de lá, nós já sabemos qual é. Lula diz no seu discurso: como nos filmes de terror, as oligarquias brasileiras pariram um monstrengo, que agora não conseguem controlar, mas que continuarão a sustentar enquanto seus interesses estiverem sendo atendidos. Um dado escandaloso ilustra essa convivência. Nos 4 primeiros meses da pandemia, 40 bilionários aumentaram suas fortunas em 170 bilhões de reais. Perfeito. E como fazer com isso? O que fazer com isso? Vamos pegar de volta essas fortunas? E se nós não expropriarmos o setor financeiro, não pegaremos de volta esse acréscimo de 170 bilhões de reais que foram produto do aumento da exploração do povo, como o próprio Lula diz com todas as letras no seu discurso. Lula diz: tamanha calamidade terá de ser enfrentada com um novo contrato social que defenda os direitos e a renda do povo trabalhador. É inaceitável que 10% da população vivam à custa da miséria de 90% do povo. Jamais haverá crescimento e paz social em nosso país enquanto a riqueza produzida por todos for parar nas contas bancárias de meia dúzia de privilegiados. Jamais haverá crescimento e paz social se as políticas públicas e as instituições não tratarem com equidade a todos os brasileiros. O uso da expressão contrato social é muito melhor do que o uso da expressão pacto social. No mínimo, se deixa em aberto o que efetivamente se quer dizer. Mas eu recomendo às pessoas que leiam Jean-Jacques Rousseau, ou que ouçam daqui a pouco a Natália Sena falando a respeito. Lula diz: temos um governo que quer matar as mais belas virtudes do nosso povo, como a generosidade, o amor à paz e a tolerância. O povo não quer comprar revólveres nem cartuchos de carabina, o povo quer comprar comida. É fato. Mas se o povo não estiver disposto a lutar, seja lá como for necessário, nós não vamos vencer os milicianos que controlam este governo. O problema é que a lógica do discurso todo privilegia apontar o voto. A aposta é no voto. Lula diz: para reconstruir o Brasil pós-pandemia, precisamos de um novo contrato social entre todos os brasileiros. Um contrato social que garanta a todos os direitos e segue o discurso a dizer um Brasil de todos e todos. Nessa empreitada árdua, mas essencial, eu me coloco à disposição do povo brasileiro, especialmente dos trabalhadores e dos excluídos. Isso é muito bom, por vários motivos. Pelo potencial eleitoral que Lula tem, porque isso motiva, porque ele tem capacidade de diálogo com o povo, e porque coloca pressão nos vários candidatos que existem na esquerda brasileira ao papel de Tony Blair e ao papel de Gordon Brown. Mas, como já dissemos antes, o foco continua sendo o voto. Lula diz: estamos falando de construir um estado de bem-estar social, um estado justo e igualitário, e esse Brasil dos nossos sonhos pode estar mais próximo do que aparenta, porque até os profetas de Wall Street e da City de Londres já decretaram que o capitalismo, tal como o mundo o conhece, está com os dias contados. Eu não sei se esse tal como o mundo conhece tem embutido a ideia de que o capitalismo tal como o mundo conhece está com dias contados. Mas pode vir um outro aí que seja um pouco melhor. Mas sigamos. Diz Lula: é nessas horas que me vem à cabeça esta frase que li num livro de Victor Hugo e que todo trabalhador deveria levar no bolso, escrito em um pedacinho de papel para jamais esquecer. É do inferno dos pobres que é feito o paraíso dos ricos. Fantástica essa citação do Victor Hugo. Mas por que não invertemos e escrevemos: é do inferno dos ricos que será feito o paraíso dos pobres? Os trabalhadores também deveriam dar essa frase escrita. A original é do inferno dos pobres que é feito o paraíso dos ricos. E a outra é do inferno dos ricos que será feito o paraíso dos pobres. Lula diz que nenhuma solução terá sentido sem o povo trabalhador, que ele não aceita os chamados pactos pelo alto com as elites, que ele não apoia, não aceita e não subscreve qualquer solução que não tenha participação efetiva dos trabalhadores e que não contem com ele para qualquer acordo em que o povo seja mero coadjuvante. Perfeito. Mas aí vem um problema. A única medida concreta
concreta, apontada em todo documento no âmbito programático, é muito importante, mas é a única. Mais do que nunca, estou convencido de que a luta pela igualdade social passa por um processo que obrigue os ricos a pagar impostos proporcionais às suas rendas e às suas fortunas. Muito bom, mas não é suficiente. Não basta fazer reforma tributária. E, aliás, se nós tivermos força para fazer uma reforma tributária como a que Lula aponta, significa que nós temos força para fazer muito mais coisa, para fazer o conjunto da obra. Lula diz mais, que esse Brasil está ao alcance das nossas mãos, que nós podemos fazer de novo o Brasil dos nossos sonhos. E diz, do fundo do coração dele, estou aqui, vamos juntos reconstruir o Brasil. Viveremos e venceremos. Seguramente viveremos e venceremos, mas para isso nós precisamos radicalizar no programa e na estratégia. E essa é uma tarefa não do discurso do Lula, essa é uma tarefa do Partido dos Trabalhadores e do conjunto da esquerda, que no seu programa e na sua estratégia precisa responder às questões que tornam impossível construir aquilo cujo nome é socialismo. Termino por aqui. Oi, pessoal, muito boa noite a todas e todos. Espero que a minha conexão esteja boa e a minha voz não esteja metalizada. Eu queria começar destacando que um discurso ele pode ser feito para fins de registro histórico, para fins de mobilização, para fins de convencimento, para fins de justificação, ou seja, para uma imensa quantidade de fins e de objetivos. E aí vem a questão, né? Para que fins ou quais fins pretendia alcançar o discurso do companheiro Lula desse 7 de setembro? E esses fins, eles foram alcançados mais cedo no antivírus, né, que o Walter e a Natália fizeram. Eles destacaram os pontos positivos do discurso. E ficou nítido que alguns objetivos foram alcançados, como animar a militância. Muitos de nós, se não todos, compartilhamos enfaticamente. Reforçar para quem assistiu que Lula continua no jogo e também enfrentar o Bolsonaro. Esses objetivos foram alcançados. No entanto, um dos fins que o discurso deveria ter tentado alcançar e que não me parece que tenha conseguido, ao menos adequadamente, foi o de apresentar para os trabalhadores e as trabalhadoras a disposição de Lula e a disposição do PT de construir um projeto de transformação profunda da sociedade e do sistema de organização e distribuição da produção das riquezas no Brasil. Isso, para mim, ficou muito evidente com a escolha das palavras, né? Ao afirmar que, como o Walter mencionou, o capitalismo, tal como o mundo o conhece, está com os dias contados. Essa frase, dita desse jeito, nesse tom quase profético, ela conduz, ou pode levar, à ilusão de que o capitalismo irá, de qualquer jeito, de forma natural e espontânea, ao menos esse capitalismo que está aí, cair em desgraça logo mais. E é evidente que isso não está acontecendo e que tampouco isso vai acontecer sem que exista muita, mas muita luta por parte da classe trabalhadora. Uma luta que não vai ser vencida num intervalo curto de tempo, ou que tampouco vai ser vencida apenas em disputas eleitorais. Me parece que, do ponto de vista estratégico, que é o que a gente está comentando no Contramola de hoje, esse foi um dos elementos do discurso de Lula que poderia ter sido diferente. E outro elemento diz respeito à menção ao chamado contrato social. A referência é bem evidente. O Rousseau está aí. No entanto, a própria ideia de contrato social, ela remete justamente a uma noção de transformação e de mudança que, convenhamos, também não é possível sem muita, mas muita mobilização e luta por parte da classe trabalhadora.
Lembrando que o contrato social, teoricamente, foi assinado em algum momento pretérito que na história talvez nunca tenha existido. Esse contrato de agora certamente não será o mesmo. Agora, mesmo com as afirmações de que o companheiro Lula, não participará nem assinará nenhum tipo de acordo sem o povo, me parece que era fundamental ter falado que esses acordos, eles existem e eles precisam ser combatidos, enfrentados e derrotados com muita luta e muita mobilização. Afinal de contas, esse acordo por cima é ele quem tem garantido a continuidade do governo Bolsonaro e das suas políticas. É ele que significa a materialização do que a classe trabalhadora brasileira, neste momento, precisa derrotar. De tal forma, companheirada, que, do ponto de vista estratégico, me pareceu muito que o cuidado que se teve na seleção dos termos, das expressões, ele acabou tendo como consequência mandar uma mensagem muito mais polida do que era necessário nesse momento. Momento em que seria fundamental uma convocação, a partir de Lula, para muita luta e mobilização contra o governo Bolsonaro. É isso. Então, gente, antes de fazer meu comentário, queria só reforçar uma coisa que Walter também falou quando a gente estava comentando no antivírus sobre o discurso mais de uma perspectiva conjuntural, digamos assim, que é que a gente não está falando aqui o que Lula deveria ter dito, obviamente, né? Ele diz o que ele quer, o que ele pensa, não é disso que se trata quando se faz uma análise ou um debate de um pronunciamento. A gente está fazendo uma avaliação sobre o que o dito e o não dito revela acerca, né, de uma concepção estratégica que, infelizmente, prevalece na esquerda brasileira como um todo e com a qual o próprio Lula certamente concorda. Então, dito isso, né, para deixar bem nítido qual é o objetivo da análise, do debate acerca do conteúdo do pronunciamento, né, tem um tema que eu queria comentar aqui, que é um tema que não aparece no discurso de Lula, é o tema da luta de massas, né? Tanto Walter quanto Patrick falaram sobre esse assunto, e eu acho que com a ausência desse tema, para mim fica parecendo que a gente tem um discurso bom, que bate no governo de forma correta, que demarca do ponto de vista tático com quem a gente acha que deve buscar uma saída, com quem acha que deve buscar uma saída pelo centro, né? O discurso demarca com quem defende isso, mas o discurso ele é meio manco do ponto de vista estratégico. É manco porque falar de tudo que é falado sobre o ânimo do lado de cima, dos de cima, em relação a nós, sobre a necessidade de protagonismo dos trabalhadores, enfim, todo esse conteúdo que Walter falou detalhadamente, falar sobre tudo isso, sem uma potente convocação para a luta, é muito insuficiente, né? Reparem que não é que não se tire as consequências do que se defende, e se esquece, digamos assim, entre aspas, de convocar para a luta social, né? O discurso, ele faz uma opção estratégica, quando diz que o alicerce do tal contrato social é o voto, né? É um trechinho que pode passar batido no meio da emoção do discurso, mas que talvez, na minha opinião, seja o mais importante, porque revela que, ao fim e ao cabo, a estratégia de priorizar a luta eleitoral e a institucionalidade está mantida, né? E, obviamente, é bom sempre deixar nítido, a gente não defende que não joguemos força nas eleições, especialmente na próxima presidencial, né, seja em 2022 ou antes. Pelo contrário, né, a gente acha que tem que fazer de tudo
para que Lula seja candidato, para que Lula vença as eleições, para que a gente volte a governar o Brasil. É óbvio, né, muito óbvio que isso é fundamental para retomar um projeto de transformação. Mas para que isso seja possível, justamente para que isso seja possível, necessariamente a gente vai ter que ter muita luta social. E, infelizmente, como eu disse, esse tema da luta social é um tema inexistente, né, nesse que foi um importante pronunciamento feito por Lula. Ele fala que está com vocês, está ao lado de vocês, fala que vamos juntos, fala que fiquemos firmes, faz várias afirmações desse tipo. Essa última, inclusive, do fiquem firmes, parece que mandando a gente segurar a onda, que 2022 vai dar tudo certo, votar na urna e tudo mais. Então, assim, eu acho que tudo isso é uma ótima fala de governante, de ex-governante, de futuro governante, de candidato, né? Mas, estrategicamente, falta uma pegada, digamos assim, de agitador das massas, que ele né? Provavelmente o melhor que nós temos, uma pegada de chamamento para a luta, para o enfrentamento contra as elites, contra seu projeto e a favor de uma verdadeira e profunda transformação, né? Acho que falta uma defesa mais explícita de que é preciso se organizar, de que mais do que nunca a auto-organização dos trabalhadores será fundamental, e será fundamental não apenas para derrubar o governo Bolsonaro, mas para que a gente seja capaz de colocar outro no lugar, outro que seja nosso, e também para que sejamos capazes de manter esse outro governo popular, que sejamos capazes de disputar consciências, né? Não apenas reconstruir o que foi destruído, mas também transformar o que segue intocado, e que seguiu intocado nos nossos governos. Então, enfim, eu acho que essa questão da luta social é uma lacuna fundamental no discurso, né? Eu acho que o alicerce do tal contrato social não pode e não deve ser o voto, né? Porque a premissa para chegarmos nele, né, para chegarmos no contrato social e no voto, é termos liberdade de organização, direitos políticos plenos, e principalmente capacidade de enfrentamento à altura de tudo que está aí, né? E isso requer muita mesmo luta de massas, luta social, ir para as ruas, conversa com o povo, convencimento, conexão com a classe trabalhadora, enfim, muito trabalho político para chegar numa situação que ele coloca como, enfim, a base, o alicerce do contrato social. Então, eu acho que a reconstrução e principalmente a transformação do Brasil não podem estar lastreadas, né, alicerçadas no voto, e devem estar alicerçadas na luta social principalmente. E sobre isso, infelizmente, o discurso de Lula não tratou, e acho que essa é uma lacuna fundamental. Era isso que eu queria dizer. Não sei se Walter quer comentar alguma coisa. Quero primeiro pedir desculpas de novo pelos problemas técnicos que a gente teve e agradecer a incrível audiência de quase 100 pessoas que estão acompanhando online pelo Facebook neste momento. É incrível isso. Outra coisa é isso. Então, obrigado a quem está nos acompanhando aqui, a quem vai nos assistir depois, a gente agradece também. Em segundo lugar, eu queria reafirmar algo que tanto a Natália quanto o Patrick falaram. Embora possa haver reparos, do ponto de vista tático, é muito importante que o Lula tenha feito o pronunciamento que fez, batido no Bolsonaro como bateu. Porque isso, de certa maneira, dá uma pauta, por exemplo, para as candidaturas do PT em todo o país. Tem muito candidato e que está com dúvida sobre se deve nacionalizar ou não o discurso. Bom, o discurso do Lula, desse ponto de vista, é muito útil, tá certo? Ele bate bem, bate sem piedade num governo que não tem piedade nenhuma com o povo brasileiro, com a democracia, com a soberania, com o desenvolvimento. Ponto. Agora, do ponto de vista estratégico, como a gente buscou mostrar aqui, o discurso revela
debilidades que não são do discurso. No limite, são debilidades do partido, que o Partido dos Trabalhadores, Lula inclusive, tem que resolver. Uma debilidade essencial, talvez a grande debilidade, é essa que foi apontada pela Natália. O contrato social baseado no voto. E como é que funciona um contrato social baseado no voto quando o lado de lá rasgou a Constituição e não aceita mais o voto como critério? Não tem contrato. Como é que ficamos nessa situação? O que é o discurso, desse ponto de vista? A afirmação de um desejo, a expectativa de que o lado de lá mude, uma oferta para o lado de lá, se vocês mudarem, a gente topa ir por aqui? Ou é a reiteração de uma ilusão? Esse é um ponto. O segundo ponto, também a Natália apontou, eu quero reafirmar. O Lula fala, com toda razão, da pressão feita contra o movimento sindical. Mas a questão é, essa pressão ocorre por quê? Porque a direita sabe que a nossa força vem da luta. E que sem luta, sem organização popular e social, nós não somos muita coisa. E, portanto, esse tema o partido precisa enfrentar. De novo, um tema que o partido Lula, inclusive, como partido, não é o problema, não é o discurso. Qual é a nossa política para retomar a luta de massas no país? Ou a gente acha que isso vai brotar espontaneamente? Ou que simplesmente, espontaneamente, é suficiente? Terceiro ponto. Perguntaram aqui no chat, eu já vou aproveitar para responder. Não se fala nada de uma Assembleia Nacional Constituinte. Notem que a nossa Constituição foi violentada, diz o discurso. Podemos dizer mais, a Constituição foi destruída por seguidas reformas neoliberais, ultraliberais, neofascistas. E como é que nós vamos lidar com isso? O partido tem sobre isso uma opinião. O partido, nos seus congressos, falou de Assembleia Nacional Constituinte. E no seu programa, debatido agora no Diretório Nacional do PT, falou de constituinte. Sobre esta questão, o discurso de Lula, e talvez seja uma das poucas questões, o discurso de Lula está abaixo daquilo que o partido formula. E, por fim, a palavra proibida, nós vamos insistir nela, porque nós achamos que a palavra proibida é importante, tá certo? É preciso deixar claro que se o capitalismo está em crise, se a gente quer uma sociedade em que os explorados, os trabalhadores, do que nós estamos falando? É possível atingir esses objetivos no capitalismo? Ou só é possível atingir esses objetivos contra o capitalismo, numa transição socialista? Esses são os temas que o partido tem que enfrentar. O partido, isso inclui Lula, não é o discurso. É o partido como organização tem que enfrentar esses temas no âmbito da teoria e da prática. Nós já falamos aqui algumas vezes, como no debate programático do tal programa de reconstrução e transformação, várias dessas questões não foram abordadas. E, para nosso pavor, como a Natália nos alertou, depois que o Lula não falou da palavra transformação no discurso, os textos publicados no site do partido começaram a tirar a palavra transformação e deixar só a palavra reconstrução, que, como nós alertamos, é uma palavra insuficiente, porque o Brasil não era um paraíso que a gente tem que reconstruir. O Brasil, para a maioria do povo brasileiro, sempre foi um inferno que a gente tem que transformar num paraíso. Portanto, a palavra é muito importante. Último detalhe que eu queria falar é que acaba de sair o jornal Página 13. E que vocês que tiverem interesse poderão receber aí nos seus links. Só isso. Beleza. Obrigada, Walter. Acho que é isso. A gente, enfim, fez os comentários que estavam previstos em relação ao discurso para o programa de hoje. E com isso, a gente encerra esse programa Contra a Mola, né? Daqui a 15 dias é a perspectiva de fazer o próximo, mas, como eu disse, a gente não está sendo tão rígido, porque quando coincide com alguma atividade da ELAP, que também tem feito vários eventos de debates estratégicos, a gente busca somar
né, para que todo mundo possa assistir tudo e não concorrer os horários. Então, a perspectiva é para daqui a 15 dias ter o próximo Contramola, mas fica com esse alerta aí de que não necessariamente vai ter. É isso, obrigada a todo mundo que ficou até agora, né, apesar dos percalços técnicos que a gente teve, mudando de rede, com a plataforma dando problema no som e tudo mais, ainda teve bastante gente acompanhando aqui Bastante hoje. gente não, Natália, Os dois estão rindo de 95 mim. pessoas, confirmando a minha tese que esse é o melhor horário do mundo. Ué, é os fatos. Menos para quem faz. Tá bom, então, gente. Obrigada aí, todo mundo. Boa noite. Até a próxima.